Oi, estrelas! Hoje vou falar sobre um arquétipo que eu resolvi ativar, que é um arquétipo de transformação. Sabe aquele arquétipo que você ativa no momento que você realmente está precisando dar um salto quântico na sua vida? Tá numa situação ali que tá ali parada, estagnada e você precisa mudar completamente? Esse é o arquétipo que você deve ativar. E eu vou compartilhar com vocês minha experiência e falar sobre isso. Então, quer saber mais? Segue aqui esse vídeo que você vai gostar, tem muita informação. Oi, hoje eu vou falar com vocês sobre o arquétipo do gafanhoto. É isso, gente. É um arquétipo, assim, que para algumas pessoas pode parecer estranho, né? Gafanhoto é um animal que a gente conhece aí por destruir plantações, né? Ele foi citado lá na Bíblia, uma das 7 pragas do Egito, a chuva de gafanhoto. Então, é uma coisa assim, peraí, calma, gafanhoto é uma coisa boa? Sim, é um arquétipo para transformação. Dentro do xamanismo, o gafanhoto, ele é um animal de poder. Quando a gente ativa, quando a gente atrai a energia do gafanhoto, a gente trabalha o nosso salto quântico, nossa mudança radical, nossa saída ali de uma situação estagnada, que não ia levar a lugar nenhum, para uma mudança brusca de abundância e prosperidade. Se você não está preparado para mudanças radicais, eu não aconselho você a ativar esse arquétipo, tendo que ser sincera. Agora, se você acredita no seu potencial, se você está precisando dessa transformação, então pode ativar, com certeza você vai ter essa mudança. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, né, não me conhece, meu nome é Karen, eu sou terapeuta, sou taróloga, sou cartomante aqui no canal, no Espaço Estrela Azul, tem muitos conteúdos, né, eu falo sobre arquétipo, falo sobre baralho, tem as leituras, então é bem diversificado, tá? E se você quiser me seguir também, vai lá no meu Instagram, @estrelaazul5, e você conhece um pouco mais do meu conteúdo, do meu trabalho, tá bom? Se você não entende nada de arquétipo, eu vou explicar aqui. Segundo Carl Jung, os arquétipos eles se comunicam com o nosso inconsciente através de símbolos. Então, é aquilo que está no inconsciente coletivo. São projeções, são energias que existem no mundo, no universo, e que eles chegam até nós através de símbolos. E aí eles trabalham nosso inconsciente, né? Nosso consciente. Eu gosto muito dessa definição de Carl Jung. Quem não sabe, Carl Jung é o pai da psicologia analítica. Gosto muito da definição do professor Hélio Couto, tá? Se você também não conhece, aconselho você a seguir, trabalhar principalmente a ressonância e as reprogramações do professor Hélio Couto. Ele trabalha muito bem essa questão de arquétipo. E lá nesse vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição, que é o meu primeiro vídeo que eu gravei sobre a deusa Isis, eu explico bastante sobre esses meus estudos e sobre o que significa arquétipos, tá? Voltando aqui pra gente conversar sobre o arquétipo do gafanhoto, porque é um arquétipo muito sério. E eu vou explicar pra vocês, como eu sempre falo no vídeo, por que da minha experiência, por que eu resolvi ativar o arquétipo do gafanhoto. Bom, como eu citei, eu fiz questão de trazer essa citação, né? Esse conceito de Carl Jung, por quê? O gafanhoto, ele apareceu na minha vida, eu não tenho medo, tá, gente? É um animal que eu tenho medo de muitos animais, mas inseto eu não tenho tanto medo. E gafanhoto é um que eu não tenho medo de jeito nenhum. E eu comecei a ver muitos gafanhotos, muitos gafanhotos. A gente tava num lugar, natureza, praia, tava morando numa praia, né? Que tinha muitos insetos. E gafanhoto foi uma coisa que me chamou a atenção, porque tinha muitos gafanhotos aparecendo. E eu pensei assim, comecei a pensar, o que significa isso? Eu sou muito ligada à questão, eu não tento pegar todas as informações, todas as mensagens, né? Eu sempre falo nas minhas leituras que o universo, ele sincroniza ali o seu pensamento, o seu poder de atração com mensagens. Então, quando você pensa numa coisa, quando você pensa em algo na sua vida, o universo te dá lá um sinal e aí ele manda uma mensagem e você tem que pegar. Às vezes é uma coisa assim que você nem imagina, como no meu caso foi a questão do gafanhoto. Mas eu fiquei atenta para aquilo, para aquela quantidade de gafanhoto, né? E comecei a pesquisar.
Vi que os gafanhotos, né, para o xamanismo, são animais de poder aí, que eles têm a simbologia do salto quântico. Então, quando eles ativam a energia do gafanhoto nos rituais, ou até mesmo tem aquele animal totem lá para trabalhar o seu poder, é porque eles realmente estão acreditando e tem a força, como eu falei nisso. Se você não tiver consciência da sua transformação, é melhor não pensar nisso, que você vai passar, dar um salto quântico na sua vida, né? O gafanhoto, ele como animal, né? Ele dá aqueles saltos grandão. Então, lógico que tem tudo a ver com essa questão da espiritualidade, do salto quântico, né? O gafanhoto, ele foi muito massacrado, principalmente porque ele aparece nas histórias da Bíblia, né? Como mensageiros de presságios ruins, quando é citado nas 7 pragas do Egito, né? Então você fica naquela, mas gafanhoto é uma coisa ruim, vem para destruir. De certa forma, não é tão errado. Sim, lembra que a gente falou que os arquétipos são simbologias que chegam até nós, né? São mensagens que chegam até nós através de símbolos e trabalham o nosso inconsciente coletivo. Então o gafanhoto tem isso sim de destruição. Voltando ao porquê que eu ativei. Comecei a observar os gafanhotos e disse, gente, eu vou ver o que é isso. E vi que ele é um animal de transformação. Na época, eu estava morando em um lugar que eu trabalhava em uma cidade e ficava indo para outra cidade. E aquilo estava me cansando. Não é nem... Hoje eu já consigo dizer que eu gostava da cidade. Não era a cidade em si, era a circunstância. Eu passava 2 dias em um lugar e o resto da semana em outro. Isso era pegando estrada, viajando, indo, tal. E isso foi me cansando. E a gente também, nesse lugar que a gente foi morar, a gente ficava mudou algumas vezes de casa. Então essas coisas estavam todas assim, roupa em sacola, a gente não conseguia organizar nada. E eu digo, não é isso, eu preciso de uma transformação, eu preciso mudar esse cenário da minha vida. Eu preciso melhorar. Eu tava gastando muito dinheiro, então eu tava começando a ter aquela dificuldade financeira, o dinheiro entrava e acabava toda mudança, gente. Quem acho lindo, quem nasce e vive no lugar a vida inteira. Eu não tenho esse privilégio. Eu já mudei várias vezes de casa. E toda mudança você acaba gastando, comprando uma coisa ali, uma coisa que quebra ali. Básico, gente, tem uma vassoura e tudo. Você vai gastando dinheiro e tal. E isso estava acontecendo muito na nossa vida. Pra vocês terem ideia, em menos de 6 meses a gente morou em 4 lugares. Então tava assim, sabe, eu queria... Ah, mas tu não queria uma mudança? Não, mas eu queria uma mudança para um lugar legal, para uma coisa que me desse segurança, principalmente que eu sou virginiana, com lua em virgem, então eu sou extremamente organizada, eu gosto das minhas coisas tudo direitinho no lugar. Eu precisava ativar um arquétipo que eu desse um salto de qualidade na minha vida. Eu precisava viver num lugar que eu estivesse gostando, eu precisava ter uma tranquilidade, eu precisava ali de um lugar seguro para ficar num lugar, eu precisava dessa transformação. Então eu resolvi ativar o arquétipo do gafanhoto. Só que é o seguinte, lembra não, né? Mas se você assistir meu vídeo da Deus aí, você vai ver. Todo arquétipo, ele trabalha, quando a gente faz a ativação, ele trabalha com a gente um lado luz e um lado sombra. O que é o lado luz? É o lado que você quer manifestar. O lado que você ativa o arquétipo e aí você passa a manifestar, digamos, são polos positivos ou negativos, mas são questões que sim, vai trabalhar dentro daquilo que você deseja, daquilo que você almeja. Então, vai te ajudar a conquistar os seus desejos. Então, qual é o lado luz do arquétipo do gafanhoto? As mudanças, a abundância, a prosperidade, você ter força, você ter resistência para sair de uma situação para outra. Você conseguir enxergar, ter uma visão de que eu vou para ali, então ali eu vou dar aquele salto que eu vou ficar. Então eu vou conseguir ficar naquele lugar. É esse o lado luz do arquétipo do gafanhoto que desperta em você. E eu tenho muito isso. Então, essa questão não era tão difícil. Eu tinha planos, né? Eu estava sabendo bem qual era o caminho. Eu só precisava de um empurrão. Perfeito. O gafanhoto te dá um empurrão.
né? Ele te empurra para você, olha, você sabe o que você quer, você tem plano, então ele vai lá e te empurra para realmente você realizar essa transformação. Só que qual é a questão? Ainda nem é o lado sombra. Qual é a questão? Toda transformação, toda mudança tem consequências. Você não arruma uma casa, um guarda-roupa, um armário, alguma coisa, sem tirar tudo do lugar para depois colocar, tá? Ah, mas eu consigo. Tá, pode até conseguir se tiver pouca coisa, mas se tiver muita coisa você não vai conseguir. Você precisa tirar tudo para daí você arrumar de novo. Então é essa a questão do gafanhoto. Se você tiver num emprego que não é legal, você vai sair desse emprego. Você vai sair desse emprego. Se você estiver num relacionamento que ele não é legal, você vai sair desse relacionamento. Se você estiver numa casa querendo uma mudança como eu queria, mudar de cidade, mudar de casa, ficar no lugar, dar um salto ali para ficar ali, eu teria que de novo fazer a mudança e deixar algumas coisas para trás. Sabia disso e foi o que aconteceu, né? Eu tava em casa quando eu comecei a ativar e eu tava pensando, a gente precisa sair daqui. A gente precisa voltar para a cidade que eu trabalho. Mas como? Eu sei, eu tenho o meu plano, eu sei o que pode acontecer. O meu namorado, né? Meu namorado, o marido que a gente mora junto, também sabia, mas a gente não tava conseguindo, assim, pegar o impulso para dar esse salto, essa mudança. E aí a mulher, a dona da casa, do nada mandou uma mensagem, olha, eu tô doente, eu resolvi vender a casa que vocês estão. Não se preocupe com o contrato, porque o contrato era de 6 meses, nossa preocupação é novamente rescindir o contrato. E aí eu vou pedir a casa e vocês não se preocupem com o contrato, vocês podem sair. Eu digo, pronto, era isso. Ai, aí foi aquela, né? Nossa, ter que arrumar coisa, ter que ajeitar, ter que ver carro de mudança, porque era para outra cidade. A gente tem uma Akita grande, enorme. E aí tem que também levar ele, tal. Tava sem tempo, porque eu também tava começando num trabalho que, apesar de ser home office, né, eu tenho que ficar ali às 8 horas por dia trabalhando, né, na prospecção de clientes. Então, tudo isso, nossa, vai dar tempo, não vai? Como que vai ser? E tinha que procurar casa em outro lugar. A gente tinha que procurar casa em outro lugar, na outra cidade. E aí a gente simplesmente foi. Ativamos o arquétipo do gafanhoto e a gente foi. E aconteceu. Aconteceu da gente mudar, da gente sair. Foi um alvoroço, foi cansativo, foi aquela mudança, mas eu consegui a mudança significativa que eu precisava. A gente mudou para uma casa melhor, numa cidade melhor, com um aluguel melhor, com toda uma estrutura melhor. Lembra que eu falei para vocês que todo arquétipo tem um lado luz e um lado sombra? Qual o lado sombra do gafanhoto? Ansiedade. Então, eu vou até mostrar pra vocês. Unha eu não tenho mais. Olha isso. Eu engordei 2, 3 quilos no mínimo, porque quando eu tô ansiosa eu como bastante. Então, o gafanhoto, ele vai despertar sim em você a ansiedade. Ele vai despertar em você o cansaço, principalmente se você não estiver preparada fisicamente. E eu não estava, eu tô sedentária há um bom tempo, inclusive eu vou voltar a ativar o arquétipo do cavalo. Dá uma olhada lá no meu vídeo que eu falo sobre o arquétipo do cavalo e do alce, que eu ativei fazendo academia, foi ótimo. Preciso voltar a ativar, eu parei um pouco nessas mudanças. Então eu tava sem preparo físico, eu tava cansada. E o gafanhoto, ele vai te dar esse cansaço. Né? É o meu lado sombra. O que é o lado sombra? É aquilo que tá errado em você, que você precisa ver. É a sombra. Não é a sombra do arquétipo. Tem gente que fala e se confunde. Ah, o arquétipo é ruim. Não, não é do arquétipo, é seu. Então, aquela sombra que estava em mim ali guardada, ela veio à tona. Por quê? Porque o gafanhoto é muito ágil. E eu tava sedentária, então eu cansei. Eu tinha dias que eu acordava, levantava, eu tava com dor no meu corpo todo, que parecia que, assim, sabe, a minha mente, o meu pensamento, o meu espiritual tava massa, tava tudo legal, elevado, tava tudo, como é que eu diria, tava tudo assim, certo do que eu queria, tava tudo dando certo, algumas coisas eu perdendo alguns contatos,
quebrando algumas coisas, mas tava tudo direitinho. Mas o meu físico tava destruído, né? Essa parte da ansiedade não foi nem... Não sei, me perdoe, mas eu até tive uma ansiedade uma vez também, que me acelera demais, né? Depois eu posso contar isso pra vocês, eu tive um tumor numa glândula adrenal, que ela tem sintomas parecidos com ansiedade, tá? Então, assim, eu acelerava demais, então isso me cansava. Então, eu trabalhei o lado sombra do gafanhoto nesse sentido. O que as pessoas consideram também como lado sombra é essa questão de você desapegar radicalmente de qualquer coisa. Para algumas pessoas isso pode ser ruim. Eu não tenho problema com desapego, porque eu sou bem desapegada, né? Nesse sentido, eu acredito que tudo que a gente tem aqui vai ficar aqui. Então, eu não tenho muito apego, sentimentalismo com muitas coisas, objetos. A gente ficou sem cama, a gente ficou sem lugar para botar nossas roupas, sem guarda-roupa de novo, né? Que a gente tava até ajeitando uns. Mas eu não me apego muito a isso, sabe? Eu não me apeguei, eu não tenho isso. Mas para algumas pessoas isso pode sim ser a questão do lado sombra, porque você vai ter que desapegar radicalmente de muitas coisas. Isso pode trazer um transtorno, pode ser bem doloroso para você, certo? Então, assim, gente, de finalização, o que eu posso dizer para vocês? É um arquétipo muito legal, mas é um arquétipo muito radical. É um arquétipo realmente de transformação poderosa. Então, você só deve ativar se você realmente estiver preparado para todas as mudanças. E se você estiver preparado e consciente da sua força em relação a essas mudanças que você quer. Porque ele faz um estrago, sim. Mas gafanhoto é um animal de estrago nas plantações. Sim, ele destrói. Ele às vezes sai saltando e destruindo. Então isso pode acontecer sim com você. De você sair atropelando tudo e todos da sua frente para conquistar seu objetivo. Então esteja consciente realmente do que você quer e preparado para trabalhar isso. Na minha ativação de 21 dias do arquétipo do gafanhoto, você pode fazer comigo 21 dias de ativação e eu trabalho com você tanto o lado luz quanto o lado sombra. Exatamente para que você compreenda que esse lado sombra é seu e que a gente consegue sim minimizar os impactos. O principal objetivo da ativação do arquétipo é você conquistar o seu objetivo, o seu sonho, o seu desejo. Então não tenha medo de lado sombra, tá? Mas esteja preparada. E outra coisa, só finalizando, caso você queira ativar o arquétipo do gafanhoto, um conselho bem pessoal, né? Se prepare fisicamente. Porque você realmente, aquele salto do gafanhoto, se você não tiver com a estrutura muito física preparada, vai doer sua perna, você vai se machucar, tá bom? E é isso, meus amores, gratidão por mais um vídeo. Se quiser conversar comigo, aqui na descrição eu deixo o meu WhatsApp, tá bom? Ou então, novamente falando, me segue lá no Instagram, @estrelasazul5. E é isso, arquétipo do gafanhoto mudou bastante. Acho que vocês estão até vendo, mudei o cenário aqui, eu mudei tudo. Mudei completamente de casa, de tudo, menos de um mês praticamente. Tá certo? Beijo, fiquem todos em paz.